passaram bastante, passaram tempo com os filhos, passaram tempo com os pais. É bom, né? Como emagrecer rápido, mas com saúde. E eu vou explicar para vocês as duas fomes. Você conhece as duas fomes? Eu sou o Gustavo, sou professor de Educação Física, especialista em nutrição, com força, conteúdo de pronto. Vamos falar sobre emagrecimento rápido e como fazer isso com saúde. É possível? Não é possível? Dá para emagrecer? Você sabe a diferença entre perder peso e emagrecimento? Perder peso não necessariamente se precisa emagrecer. Sobre emagrecimento a gente está falando sobre mudança da composição corporal, que sim, ela mexe nas gordurinhas, vão embora aquelas gordurinhas que a gente tanto não gosta. Você é responsável pelo seu resultado. Sempre é para dentro que se resolve alguma coisa. Nunca colocar a culpa em alguma coisa que seja fora. Dessa forma, nós fazemos o controle e sim, você pode ajustar. Existem alguns fundamentos e nosso corpo, vocês podem acreditar que ele muda em apenas 10 dias, ele muda em uma fisiologia em 15 dias, 20 dias, ele é muito rápido, tá? Tanto é que se você já ouviu falar sobre uma bioimpedância, quem faz esse acompanhamento sobre bioimpedância realiza isso de 15 em 15 dias para poder fazer o acompanhamento profissional. Aliar o melhor da ciência nutricional para o seu benefício. É entender os estudos, é entender a tecnologia em cima do alimento para que você tenha resultados diferenciados. Que existem construção do alimento natural e existe a ciência que estuda isso, que é natural, e existe uma tecnologia em cima de uma alimentação. Você começa a sair do tradicional, porque o tradicional ele funcionou há um período atrás, porque o mundo está em constante evolução e executar os meios passados. Que o método ele não é o fim, a meta, né? Muita gente fica focado no fim, na meta e não constrói uma metodologia, um método para chegar até lá. O que é intuitivo, às vezes não é o melhor resultado. Se a gente faz isso nas ações diárias, que normalmente profissionais, não sou contra, tá? São só profissionais que ainda não atingiram a informação correta, que focam em um meio só, que é criar um déficit calórico e começar a pular na academia, começar a fazer de tudo, pulando, fazendo tudo para que você emagreça. Isso é ir contra o corpo, é ir contra intuitivo. Por quê? Seu corpo ele precisa de algumas situações equilibradas. Nós precisamos ter equilíbrio fisiológico, equilíbrio metabólico para que você perca gordura. Então, se você fechar a boca, isso é intuitivo para você que você vai emagrecer. Mas o seu corpo vai pensar que você está doente, que você não vai ter comida, e isso vai fazer com que ele armazene gordura. O que falta realmente para uma pessoa que ela está fora do peso? Pega uma chave que vai abrir uma porta. Se você vai falar é comida, se você vai falar é uma outra coisa, se você vai falar, você pode ter pensado várias coisas intuitivamente. Acompanhou? Mas eu vou falar para você, sabe o que é a falta? Amor. Olha que interessante. A pessoa que não ama o templo, que não ama o próprio corpo, ela começa a criar
meios para não ter aquilo equilibrado. Quem não se ama, não tem aquele amor profundo, não é consciente, tá? Isso é coisas que vêm criados de lá de trás, de lá da sua infância, da criação, dos seus pais, que instalou isso na sua cabeça de que o nosso corpo não precisa ser amado. Também mídias, tá? Mídias. O que é o grande, vamos falar do universo, de Deus, o que ele quer para nós? Qual que é a maior força dele? Não é o amor? E tem pessoas que hoje não vão falar que para você se amar. Elas são formadas em Harvard, são formadas em faculdades excelentes, são pessoas inteligentíssimas, mas elas têm problemas de amor. Elas não sentem amor, então ela não sabe cuidar do próprio corpo. Ela começa a criar coisas para ser gostosas e prazerosas. Por não amar o templo, ela passa para você a mesma coisa. É uma ideia numa propaganda, é uma frase que você lê num livro, é uma coisa que fica subliminar. Então essa pessoa passa para isso, e isso vem crescendo há muito tempo já. As pessoas que são dessa forma, que não prezam por amor, amor ao próximo, amor, elas querem acabar com isso, porque elas não têm para ela, elas não podem ter para os outros. Uma pessoa que não ama é egoísta. Ela não consegue entregar aquilo que tem de melhor. Ela quer manter para si. Então, amor. Deus falou. Já está escrito num dos maiores livros que nós temos como manual. Não estou falando sobre religiosidade, não estou falando sobre quem é o certo, quem é o errado, mas o maior manual de sucesso que a gente tem já foi escrito há muito tempo. É só a gente pegar, entender e seguir o caminho. O que a ciência diz sobre déficit, sobre emagrecimento? O que precisa criar? 3 métodos: déficit calórico, nutrição maximizada e bem-estar. Isso é ciência que diz, não é o Gustavo que está falando, é ciência. São 3 métodos. Como eu falei, tem alguns profissionais que focam em apenas um método desse, é criar déficit calórico, fechando a boca e botando para fazer atividade física. Esquecem dos outros 2. Bem-estar. Quem que já sentiu fazendo uma dieta regrada, sentiu bem-estar? Isso é a ciência que diz que se você vai ser sustentável ou se não vai ser. Se você não sentir bem-estar, se não tiver prazer, se não for pelo menos um prêmio bom, não precisa ser na hora aquela coisa que está ali, mas se não for um prêmio, se a recompensa não for bom, se você não tiver um bem-estar, você não continua. Quem é que continua? Criar déficit calórico, maximizar a nossa nutrição e sentir bem-estar enquanto está fazendo. Ah, mas emagrecer não é bem-estar. Não é bem-estar porque você ainda não conhece um emagrecimento eficiente. Se você já criou isso intuitivamente, isso é uma desculpa para criar um não fazer, não entrar em ação. Se isso vai começar a criar na sua mente bloqueio, que foi instalado por pessoas que querem que você não tenha sucesso, que querem que você fique fora do peso. Por quê? Porque come mais, porque gasta mais, porque é mais interessante ser um escravo dessa indústria.
ser um viciado dessa indústria. Aí a pessoa fala: ah, mas vícios eu não tenho, vícios eu não passo. Enche de açúcar na casa. Vícios eu não bebo, eu não faço nada de vício. Todo dia consome açúcares em excesso, lanches, dá para filho, suco, açucarado, cheio de açúcar. Qual que é a diferença? Em usar alimentos energéticos eficientes. O que é um alimento energético eficiente? O tanto de caloria tem a quantidade de nutrientes equivalentes. Vamos colocar o pior deles, o açúcar refinado branco. Ele, se você colocar ali 100 gramas, ele tem 100 calorias e 0 nutriente. Não tem nada no açúcar do que a gente precise. Ele não constrói, ele não melhora, ele não agrega, ele é 0. Então a gente está utilizando o pior antinutriente existente na face da Terra. Se a gente faz o uso de uma energia eficiente, como que precisa acontecer? A gente vai colocar 100 calorias, ele precisa estar equilibrado em proteínas, em macronutrientes, em vitaminas, em minerais, nas 100 calorias. Então isso é focar em eficiência energética. Densidade nutricional, eficiência energética e densidade nutricional, eles estão meio alinhados. Os dois caminham juntos. Eficiência energética e densidade nutricional. Um te constrói, um te dá energia eficiente. E vamos falar que a densidade nutricional é as duas fomes. Você tem duas fomes. Você tem fome energética e fome nutricional. Se você não vai suprir a fome nutricional, você nunca vai sair da fome energética, porque a fome nutricional é que manda na fome energética. Então, se você só come energia, seu corpo nunca tem saciedade. Vamos lá. Duas fomes. Se essas duas fomes não forem supridas, você não tem bem-estar. Olha que interessante. Lembra que o método lá no começo, se você não supre a fome nutricional, você não tem bem-estar. Você fica focado na fome energética, você nunca vai passar pela fome, vai acabar a sua fome nutricional e você vai sempre entrar no ciclo de comer, de beliscar, de pegar, de estar ingerindo alguma coisa. 3. Absorção daquilo. Não adianta nada ter eficiência energética, ter densidade nutricional, se aquilo não entrar, se aquilo não for para dentro da sua célula. Então, se a gente não tiver uma tecnologia que envolva aquele nutriente para ele chegar no caminho certo, que é a sua célula, não adianta nada. A gente chama isso de biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É a absorção e a velocidade que aquilo vai chegar. Não quer dizer que você comer, não quer dizer que aquilo que você tem na mesa vai chegar para a sua célula. Mesmo que se você tiver escolhas boas, saudáveis, principalmente hoje, porque a gente tem uma qualidade péssima dos nossos alimentos. Até do produtor chegar na sua mão, já se esculhambou demais as coisas. Já foi tudo perdido, já foi tudo esculhambado, já foi tudo oxidado. Porque se uma fruta sai do pé, ela está oxidando. Se ela sai de uma fruta e pega sol, ela está oxidando. Se ela está em transporte no calor, ela aumenta a temperatura, ela está oxidando.
Então, se a gente não pensa que a gente precisa colocar um pouquinho mais de densidade correta daquilo que a gente precisa, de tudo que o nosso corpo precisa, e ainda assim isso entrar para dentro do nosso corpo, absorver, o que quer dizer? Vamos falar sobre a soja. Um monte de gente fala sobre soja, né? A soja. O que é a mito da soja? A soja é uma coisa que todo mundo fala, ou deve comer, ou não deve comer, não deve comer, não deve comer. Vamos lá. A gente está falando sobre emagrecimento rápido, com saúde. É possível? É. Então a gente está falando sobre o terceiro assunto, que é a absorção, se aquilo está entrando. Soja, devo comer, não devo comer? Soja tem a melhor proteína que o nosso corpo pode absorver. Mas, ao mesmo tempo, ela vem acompanhada de defensores dessa proteína. Então, esses defensores, eles vão impedir que a proteína de boa qualidade entre. Por quê? Porque a proteína vai fazer ela crescer de novo. Se você come uma soja integral e você colocar ela no seu trato digestivo e você, porventura, não mastigar ela vai passar completa, inteira, ela não é absorvida, e assim que ela sair residualmente, ela cair em algum lugar, ela cresce novamente, porque o que dá vida, o que constrói na proteína, ela precisa daquela proteína ali. Então, precisa se isolar. Então a proteína da soja, se ela não for isolada, se ela não tirar esses defensores dela, 50% dessa proteína ela é perdida. Então absorção. Então em todos os outros também tem. A gente está falando sobre leguminosas que são as maior parte não absorvida, porque elas são protetoras delas mesmas. Elas são vidas, elas têm que nascer e se reproduzir. Então, agora se você pega ali um ovo, que a gente entende que é um dos valores biológicos mais altos, depois o leite materno, da proteína do leite materno, se você colocar ali a proteína isolada da soja, ela se equivale ao ovo praticamente, só que ela tem que estar isolada. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. Por quê? Porque ninguém quer ensinar essas coisas. Porque eles querem ensinar a você criar déficit calórico, a você ir para a academia e se matar lá dentro. Cadê o bem-estar? Absorção dos nutrientes. A gente está no terceiro. Então, se a absorção dos nutrientes ela for prioridade, também são alimentos de valor biológico alto. É achar esses alimentos. Se você não sabe, a gente consegue te ajudar. Se você não entende qual que é os desses daí, porque são listas, né? São listas. E para saber dessas listas, a gente estuda, né? Isso, porque é isso que a gente faz esses cursos. Já fizemos curso com o Prêmio Nobel de Medicina, já fizemos curso com o cara responsável pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos, já fiz curso com Carlos Machado, que é um nutrólogo daqui do Brasil, temos curso diretamente com um dos maiores nutrólogos brasileiros, Dr. Nathaniel Vilniski. Então, esses cursos são para ajudar você que está meio confuso nesse processo. E a gente entende, fazer sozinho é muito mais difícil, mas estamos aqui para te ajudar, mesmo aqui na online. Mesmo aqui você vai conseguir. Tenho certeza que você é a pessoa que, se você sair dessa live e fizer, você vai ter o resultado que você quer. E eu vou estar ajudando você daqui. Absorção. Procurar valores biológicos. Eficiência energética, densidade nutricional e absorção. Vamos para o quarto e último para a gente encerrar, porque já acabou o tempo. Para mim eu estava programado para 30 minutos, eu estou nos 40 já. Olá. Vamos lá. Pessoal, dá descanso para o sistema.
Se a gente come açúcar, carboidrato, energético, proteína, tudo, se a gente começa a consumir altas doses, nosso corpo precisa de tempo, precisa dar tempo para descanso. Pega um dia, faz um dia sem fazer aquele almoço enorme do que você está acostumado. Você está acostumado a comer um prato, reduz ele pela metade. Ah, mas eu vou passar fome. Isso não é passar fome. Se você colocar densidade nutricional, se você colocar eficiência energética, se você colocar valores de alta absorção, isso não vai acontecer. Não é a quantidade, é a qualidade. Se você for fazer isso num dia, pode ser um dia magro, que a gente chama aqui um slim day. A gente tem calculado, a gente já faz isso já, mas só você, eu quero saber o que, que é, o que, que não é, mas a gente calcula, você faz isso num dia, com alta dose de proteína, com tudo o que o seu corpo precisa, para um dia inteiro com apenas 800 calorias. Faz um dia desse, faz um dia, pula uma refeição, dá um tempo para o sistema se organizar. Se você faz direitinho, tá fazendo, se você colocar uma alimentação boa, densidade, eficiência energética, tudo aquilo ali, pula próximo. Vai comer só, fica um dia, dá um descanso. Isso vai ajudar o seu sistema a se recompor, se equilibrar hormonalmente, vai te ajudar a ter o emagrecimento rápido. Mas nada adianta fazer isso se você não tiver os outros três. Não adianta fazer esse processo todo de pular uma refeição, se você fizer um dia magro, um slim day, nada adianta se você não tiver eficiência energética, densidade nutricional e alta absorção. E que incrível! Que incrível, né? Você que é uma pessoa inteligente, você já sabe onde tem tudo isso. Se você não sabe, você está pegando e falando, entre em contato. A gente sabe te ajudar.